Muito bem, vamos abordar essa questão do entendimento versus a crença, né? O objetivo aqui dessa espécie de aula é a gente conseguir rastrear se realmente, né, há uma crença, né, em Cristo, né? Há um credo sem que necessariamente haja um entendimento, né? O motivo de pensar a respeito dessas coisas é que essa ideia tem sido, né, veiculada quase que inconscientemente em todos os campos da religião, né, sem ao menos que alguém examine para ver se de fato isto é possível, né? Se de fato faz sentido uma crença sem entendimento, né? Para vocês vão ver aí que para examinar esse troço, né, não precisa você ser um teólogo nem nada disso, é só você executar uma série de recuos, né, cognitivos simples, né? O que são recuos que eu falo? É você, né, partindo dessa afirmação, retroceder um pouco e ver se ela continua válida em outros ambientes, vamos assim dizer, né? Então, né, será que esta afirmação é válida diante da realidade da vida, por exemplo, né? Porque se não for válida, então, né, do que nós estamos falando? Né? Nós estamos falando besteira. Então, o que a gente vai fazer aqui é fazer alguns desses recuos até que nós percebamos se é realmente fora do entendimento que a crença acontece ou se é dentro, né? E se é possível que ela aconteça sem entendimento, né? E vocês vão ver que é algo assim, né, de uma complexidade muito pequena, na verdade, uma coisa muito simples, né? Nós não precisaremos recuar tanto, né? Vamos dizer assim, nós não vamos precisar separar essa questão em tantas partes e recuar tanto do ponto de vista né, analítico para poder identificar que esse troço tá errado na sua base, né? É uma coisa como quando a gente for recuando aqui o pensamento, vocês vão perceber que é uma coisa assim, né? Como diz o Olavo, subginasiana, né? Assim, o que isso quer dizer? Uma criança de 12 anos deveria conseguir fazer isso aqui, né? No entanto, a gente sabe que o atual estado, né, de coisas, o estado de consciência das pessoas está profundamente rebaixado, sobretudo aqui no Brasil, né? E aliado a isso, temos uma cultura que o força mais para baixo ainda, né? Portanto, até as coisas óbvias, elas ficam quase que impossíveis de serem vistas por conta que o olhar do observador, das pessoas, né, dos fiéis, etc., ele não está nem minimamente treinado ao ponto do que deveria estar o olhar de uma criança de 12 anos, por exemplo. Né? Uma criança de tá entrando no ginásio ali. Então, assim, Peter está falando isso para escandalizar, etc. Não, é só para, antes de entrar no assunto, dar o teor, o peso desse troço aqui, para que vocês entendam a atual gravidade da consciência, do estado de consciência das pessoas, entendeu? É aquela, eu uso muito para apoiar essa tese aqui, essa coisa das pessoas terem, né, perdido a sua consciência, aquela frase da Bíblia, né, o meu povo perece pela falta de entendimento ou pela falta de conhecimento, né? Então, veja, essa frase, meu povo perece pela falta de conhecimento, né, nos dá a entender que há a possibilidade de um estado de escuridão, né, de não estar consciente a respeito das coisas, e que esse estado não é criado por Deus, por assim dizer, né? Somos nós mesmos que nos colocamos nesse estado.
não fosse assim, a Bíblia não diria: o meu povo perece pela falta de entendimento, né? Veja que o sujeito aí da falta de entendimento é o povo, né? Ninguém enfiou a falta de entendimento deles, né? Foram um conjunto de atitudes deles que impossibilitaram esse entendimento, certo? Então, vamos lá. A frase, então, né, que eu separei aqui é a seguinte, né? Você não precisa de entendimento para crer. Claro que aqui eu condensei isso em uma frase, né? Mas a gente sabe que não é assim que isso aparece aí nas igrejas, na sociedade, etc, né? As pessoas não ficam falando essa frase, mas constantemente, se você começar a reparar, você vai ver que as pessoas, elas fazem uma certa distinção, né, entre o entendimento e o credo, a fé, por assim dizer, né? Como se uma coisa pudesse se manifestar sem a outra, né? Muito desse erro é criado porque as pessoas, né, e com razão, acreditam que só a fé é necessária para a salvação. E isso está correto, né? Isso está correto. Agora, veja, para que essa fé se manifeste, né, são necessários que algumas coisas estejam presentes. A primeira coisa que tem que estar presente para que a fé se manifeste é o objeto de crença. Portanto, você crê, você diz que crê, você crê em quê? Você crê em algo. Então pronto. Há a necessidade de um objeto de crença, certo? Este objeto de crença no cristianismo é o Cristo. É a obra de Cristo, portanto, o Evangelho, né? Então, veja que para que se manifeste a fé não é, digamos assim, né, autocriativa, vamos dizer. Não, ela se manifesta quando um conjunto de coisas está alinhado, né? Está alinhado. E existem inúmeras evidências disso, né? Tem aquela questão do que a gente sabe, a Bíblia fala, o Espírito Santo convence do pecado e do juízo para a salvação, né? Opa, então peraí. Perceba que já tem uma ação divina para preparar um terreno para você crer. Tá entendendo? A fé não surge do nada. E muito menos a fé se dirige ao nada, ela se dirige sempre a algo, né? Ao objeto da fé. Ou seja, nós já temos um ponto aqui que é o seguinte: para que eu creia, eu preciso que haja um objeto de crença, ou seja, eu preciso que haja algo no qual eu crer, certo? Se você perguntar para um cristão no que é que ele crê, ele vai dizer: eu creio em Cristo, em Jesus Cristo, né? No Evangelho. Então, observe, ele já tem um objeto de crença. Agora, já efetuando aquele recuo que eu tinha falado no começo da aula, o que a gente precisa ver é o seguinte: como eu alcanço esse objeto de crença para eu poder ter fé nele? Ou seja, se é necessário que haja um objeto da crença para que eu creia naquilo, né? Para que eu creia em alguma coisa, tem que existir alguma coisa, né? Se é necessário que exista alguma coisa no qual crer para que eu creia, então eu preciso ver, né, como eu faço para saber que esta coisa existe, né? E para conhecê-la. Porque se existir uma coisa, mas se eu não souber que ela existe e nem a conhecer, né, então não tem como eu crer naquilo, porque embora o objeto de fé exista, eu não o conheço, né? Ele não está dentro do meu campo de consciência, do meu horizonte de consciência, né? Então, como você crê em algo que não está no seu horizonte de consciência? Você não crê. Por quê? Porque você não consegue estabelecer o objeto de crença.
você não consegue estabelecer no que você crê. Tá entendendo? Então aqui, nesse primeiro recuo, a gente já começa a notar que é necessário algum tipo, né, de aprendizado, algum tipo de entendimento, pelo menos a respeito do objeto da crença. Né? Então você vê que já aqui você provavelmente já identificou a empulhação que tem nessa questão aí, né? De falar que você não precisa ter entendimento para crer. Só aqui se você for esperto aí, né, você já pegou no ar vamos dizer assim, a inconsistência dessa afirmação, que não precisa de entendimento para crer. Porque se é necessário um objeto de crença, então, para que este objeto exista para mim, eu já tenho que entendê-lo e eu tenho que conseguir vê-lo de uma certa forma. E como ver e como entender aquilo que não está no meu horizonte de consciência. Exemplo. Você não nasceu sabendo que Cristo existia, né? Claro, na dimensão eterna, sua alma eterna é conhecedora disso, certo? Mas, até porque a Bíblia fala, né? Dele nos movemos, cremos e somos. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Fostes escolhido nele antes da criação do mundo, né? Então, veja, na dimensão eterna, há a presença dessa consciência, certo? Mas quando você nasce aqui nesse mundo, por assim dizer, né, dentro do espaço-tempo, né, você não nasce sabendo que Cristo existe, né? Você não nasce plenamente, digamos assim, o objeto da crença não está no seu horizonte de consciência ainda. Né? E como a gente já viu que é necessário que exista esse objeto para que você possa crer nisso, ou seja, é necessário que Cristo exista para você e que você consiga observá-lo de uma certa forma. Não com seus olhos físicos, né? Mas observá-lo no sentido de conseguir dizer o que ele é, né? Saber o que ele é. Então é necessário que exista o Cristo e que você consiga saber o que ele é. Entretanto, quando você nasce, né, você não consegue dizer o que Cristo é e sequer você sabe que ele existe. Não é assim? E como então você veio a crer? Você veio a crer porque algum dia na sua vida ou você leu alguma coisa a respeito de Cristo, ou você ouviu de alguém, né? E estas palavras, pasmem, né, que essas pessoas que ficam falando aí, né, né, que você não precisa ter entendimento, você não precisa buscar entendimento, né? Que o entendimento humano é inválido, né? Pasmem vocês. É através das palavras dessa pessoa que você ouviu ou através dessa leitura que você fez a respeito de Cristo na Bíblia, ou seja lá onde for, né, que abriu-se para você a possibilidade de saber quem é Cristo. Veja, você ainda não sabe quem é, mas alguém te diz alguma coisa, ou você lê em algum lugar, ou você vê um vídeo na internet, ou você assiste um programa de televisão e abre-se para você, né, essa possibilidade, porque alguém te conta isso. Né? Qual que é, a partir dali, o movimento natural que a gente tem quando a gente está para crer em Cristo? Então, primeiro alguém conta alguma coisa, a gente lê em algum lugar, a gente vê alguma coisa, ou a gente tem alguma experiência espiritual, né? E aí se abre pra gente essa possibilidade. A partir daí, o que nós fazemos é buscar entender quem é esse Deus. Tá entendendo? A partir daí a gente busca entender quem é esse Cristo. E quando a gente entende quem ele é, a obra que ele fez, etc, 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 aí é que a gente crê. Sobretudo porque antes de você compreender a necessidade da obra de Cristo, não tem como você crer naquilo, meu filho.
Por isso o Espírito Santo convence do pecado e do juízo, para que você tenha entendimento da necessidade da obra de Cristo e possa crer naquilo, para que você possa compreender por que aquilo deve ser o seu objeto de crença. Veja que em momento algum nós saímos da esfera do entendimento. Desde o começo da aula nós estamos caminhando dentro da esfera do entendimento humano. Veja, há uma ação espiritual, mas ela está sempre se infundindo no entendimento humano para revelar este objeto de crença ao homem, né? Vou dar uma pausa aqui e volto daqui a pouco. Voltando então, para finalizar essa questão, então a gente vê que é necessário, né, o entendimento para que se cristalize diante de nós o objeto da crença, né? E vimos também que há uma ação divina, né, revelatória, por assim dizer, né, onde a verdade procura se revelar ao homem, mas que esta ação divina, né, ela não ignora e não inviabiliza o entendimento humano. Ao contrário, ela se, de uma certa forma, né, entre aspas, se rebaixa ao entendimento humano para se fazer entendida. Então, a verdade, ela se rebaixa ao nível do entendimento humano e entra dentro do entendimento do homem, né? Por assim dizer, se revela ao homem, né? Isso nós podemos notar na própria obra de Cristo, ou seja, o que é a obra de Cristo? É o Deus, né, todo-poderoso, o Deus uno, né, que não é homem, a Bíblia fala que ele não é homem, né? É este Deus que não é homem se rebaixando ao estado de homem. Por que Deus fez isso? Por que Deus se rebaixou ao estado de homem em Cristo, né? Por que deixou a sua glória? A resposta que você provavelmente vai me dar é a seguinte: para se revelar ao homem. Ora, mas se não é preciso entendimento para crer, por que é que Deus tem que se transformar em homem para se revelar? Não era só ele apertar um botãozinho e entrar a revelação na sua cabeça? Então, aí você já começou a ver, né, como as pessoas que dizem isso estão no mundo da lua. Elas não leram nem a Bíblia, ou leram e não entenderam nada, bicho. Então, assim, ou é necessário o entendimento, né? Ou então Cristo veio à toa, meu filho, né? Você quer jogar o entendimento fora, né? Então anula a obra de Cristo, porque ele veio justamente para se fazer conhecido pelo entendimento humano. Se o negócio fosse todo espiritual, sem passar pelo lado humano, né? Aliás, né, essa distinção espírito-homem nem existe no fundo, nós vamos ver isso daqui a pouco, né? No ser humano, eu estou dizendo, né? Mas, veja, ou ele, se ele não se fez, né, homem para se revelar ao entendimento humano, para que ele se fez homem, meu Deus do céu? Não era só enfiar o entendimento espiritual na cabeça das pessoas? E por que Deus? E Deus poderia fazer isso, enfiar o entendimento em você? Poderia, mas ele não quer. Por que ele não quer? Porque ele te fez a imagem e semelhança dele, ele te fez uma pessoa, uma personalidade, uma consciência, por assim dizer. E como ele te fez uma consciência, ele não violará esta consciência. Porque no dia em que ele violar a sua consciência, você
e te obrigar vamos dizer assim, enfiar alguma coisa na sua cabeça, né? Bom, não é mais você que está ali. E Deus não quer isso. Deus não quer que você haja de forma automática, portanto, na maioria das vezes, ele se revela a você por meio do seu entendimento. Eu não diria nem na maioria das vezes, eu diria em todas as vezes. Ah, Vitor, mas eu tive uma experiência espiritual, eu fui, sei lá, eu fui para não sei que céu aí, né, 3º, 15º céu, sei lá, né, e lá eu vi isso. Ah, é? Você viu? E para que você tem que ver se não é necessário o entendimento? Se você foi lá nessa experiência espiritual e viu alguma coisa, é porque Deus queria que você entendesse. Ou seja, não tem como você correr disso aí, meu filho, né? Sobretudo porque você é a sua própria consciência. Você é a sua consciência, o seu entendimento, por assim dizer. Então, você retira o seu entendimento, né? Pronto, acabou você. Não existe mais você. É só um corpo inanimado. Eu vou dar um último exemplo aqui, que é o seguinte, né? Vamos supor que não fosse, né, necessário um entendimento para crer. Então, se eu digo para você uma frase, a seguinte frase, né? Eu posso até errar na pronúncia dessa frase aqui porque não é português, tá? Se eu digo para você a seguinte frase: Christus descended inferos, né? Você crê nisso ou não? E ainda eu vou botar um medinho em você, tem a ver com o inferno. Você crê nisso ou não? Christus descended inferos. Responde aí na sua cabeça. Você crê nisso que eu falei? Você vai falar, como assim? Eu não entendi o que você falou. Pois é. Se você disser que você crê nessa frase, Cristo descended inferos, sem saber o que isso significa, o que você está dizendo é o seguinte: eu creio só no som que você está dizendo. Porque assim, se você não sabe o que é Christus descended inferos, no que é que você está crendo quando você diz que crê nisso que eu falei? A resposta é em nada. Qual é o seu objeto da crença quando eu digo Christus descended inferos e você não entende? Qual é o seu objeto de crença? Nenhum. Então, se você crê nisso aqui que eu estou falando sem entender, você está crendo num conjunto de sons. Se há um conjunto de sons, então o conjunto de sons é o seu objeto de crença. Você acha que você vai para o céu crendo num conjunto de sons sem entender o que é o objeto real? Então eu te pergunto, quando eu digo Cristo descende de inferos e você crê nisso que eu digo sem entender, né? Você está crendo nos sons que eu digo ou você está crendo em quê? Tá entendendo? Ou seja, é só você dizer uma coisa em uma língua que a outra pessoa não entende que você esmaga esse argumento aí de que não precisa de entendimento, de que não precisa de buscar conhecimento, né? Ah, não precisa buscar conhecimento para crer em Cristo. Tudo bem, então lê essa Bíblia em hebraico aqui e fala se você crê, né? Aí você dá lá para ela o Alcorão lá, né? De repente ela lê e fala, eu creio. O problema é o seguinte, não era sobre Cristo que tava falando esse troço. Tá entendendo, pô? O objeto da crença necessita de entendimento, bicho. Não tem pra onde correr, né? E volta a dizer, isso é uma coisa que uma criança de 12 anos devia conseguir fazer, esse raciocínio aqui, né? Não tem nada de complicado no que a gente fez aqui. Nós demos só 2 passos para trás. Agora o problema é o seguinte, as pessoas não dão nem esses 2 passos para trás. Elas querem crer no som, no que sai da boca de outra pessoa, sem saber se elas compreenderam o significado ou não. Ademais, há quem possa dizer o seguinte: mas Deus faz coisas sem a gente entender, Vitor. Sim, eu concordo. Deus faz coisas sem a gente entender. Mas o fato de Deus fazer coisas sem a gente entender não quer dizer que a gente crê sem entender. Deus faz coisas sem a gente entender, mas dentro dessas coisas não está incluído crer nele. Crer nele tem que passar pelo entendimento. O resto ele pode fazer sem entender. E outra, as passagens em que Deus
entre aspas, viola o arbítrio, né, para poder executar sua vontade, geralmente na Bíblia são passagens em que o povo se recusou a fazer o que Deus queria ou não entendeu o que Deus queria. Né? O que é toda a jornada de Israel, né, no Antigo Testamento? É o povo perecendo pela falta de entendimento e Deus tendo que agir, né, autoritariamente com eles para poder salvar a vida deles. Né? E como é que Deus fazia isso? Desesperadamente ele tentava selecionar homens, né, Moisés, etc., e se revelar através desses homens. Tentar fazer-se entendido ao povo de Israel. Mas o povo de Israel, cego, né? Ou, quando entendiam, negavam aquilo. Se negavam a fazer, ou se negavam a seguir aquilo que Deus falava. Então, ele, para o bem do povo de Israel, ele ia lá e agia automaticamente, né? Sem que o povo de Israel percebesse. E isso acontece na nossa vida a todo momento. Mas não no momento de crer em Cristo. Porque, como a gente viu, no momento de crer, precisa do objeto da crença. Portanto, este momento não pode ser automático. Ele tem que ser consciente. Certo? Para finalizar aqui, só fazer um comentário de onde é que vem essa ideia, né? De que não precisa de entendimento, não precisa buscar conhecimento, etc. Né? Dois lugares, né? Primeiro, porque o pessoal interpreta errado aquela distinção que a Bíblia faz do conhecimento humano e o conhecimento de Deus, né? Veja só, o conhecimento de Deus, ele abarca o conhecimento humano, pô. Né? Isso quer dizer que o homem criou um conhecimento que está fora de Deus, né? Como é que isso é possível? É impossível. Então, o conhecimento humano está dentro de Deus também. O problema é quando você obtém o conhecimento humano sem submetê-lo à esfera maior de conhecimento, que é o conhecimento divino, é a verdade suprema. Quando você conhece esse entendimento humano sem submetê-lo à verdade, que é a verdade suprema, que é o próprio Deus, aí sim você cai no que a Bíblia fala entendimento humano, conhecimento humano. Mas este conhecimento humano, ele está incluído dentro de Deus. Porque não há nada que está fora de Deus, meu filho. A única questão é você usar isso da forma correta. Submetendo ele ao conhecimento superior, que é o conhecimento da verdade. E utilizando o conhecimento humano para alcançar a verdade. Por exemplo, você faz isso na própria Bíblia. Para entender a verdade que está na Bíblia, você precisa conhecer a língua portuguesa, pô. Então, já precisa de um conhecimento humano para conseguir um conhecimento espiritual. Tá vendo como as duas coisas são inseparáveis? Porque uma está dentro da outra, meu filho. O conhecimento humano está subentendido e submetido ao conhecimento da verdade, né? O conhecimento de Deus. É como duas partes da mesma coisa. E o outro lugar de onde esse pensamento vem é a ideia da separação de corpo e espírito, né? Isso aí, meu filho, isso aí é herança de pensamento filosófico viajado, né? De Kant, né? De uma cambada de maluco doido, entendeu? E que o povo da igreja, ele se apossou disso e ele nem sabe de onde veio isso, né? Então, muitas pessoas creem que há uma separação, como se o corpo e o espírito fossem duas coisas completamente diferentes e não relacionadas entre si. Né? Então, uma coisa é o meu corpo e outra coisa é o meu espírito. Né? A pessoa pensa isso. Como se eles fossem dois entes separados, dois seres separados. Né? E ao pensar nisso, né? Junto com a separação de corpo e espírito, vai a separação do entendimento e da fé, né? Porque o entendimento fica geralmente pro lado do corpo, né? Do cérebro, vamos dizer assim, e a fé fica pro lado do espírito, né? Então, junto com essa ideia da separação de espírito e corpo, vai a separação do entendimento da fé, né? E aí a pessoa cai nesse erro.
Aí, o que as pessoas dizem? Ah, não, mas a Bíblia fala que o espírito milita contra a carne. Sim, mas o espírito que milita contra a carne é você, não é? É o seu espírito. E a carne que milita contra o espírito, é a carne de quem? É a sua também, meu filho. Ou seja, o espírito milita contra a carne, são duas... Está retratando, né, uma luta que acontece internamente em você. O espírito e a carne são duas partes de quem você é. De quem você é. O espírito e o corpo, por assim dizer. São duas partes de você mesmo. E elas são opostas entre si. Tá entendendo? Sobretudo porque a sua carne foi onde a corrupção entrou, né? Então, ela é onde está vamos dizer assim, o maior problema ali, né? Mas isso significa que não é você? Claro que não, né? Então, espírito e corpo são você do mesmo jeito, tanto que Cristo vai glorificar o corpo no final, meu filho. Se você fosse só uma consciência, né? E você é uma consciência, mas se você fosse só isso e não tivesse nada a ver com o seu corpo, por que Cristo vai glorificar o corpo no final? É simples, porque o corpo faz parte do seu ser, meu amigo. O ser humano, ele é espiritual e corporal. Não há uma divisão do seu ser e quando você morrer, uma parte vai para um lado e outra vai para o outro. Vai temporariamente, mas depois Cristo falou que vai glorificar o corpo e juntar tudo de novo, para que você se torne completo novamente. Né? Então, o entendimento faz parte de você, meu filho, tanto quanto o espiritual. O corpo faz parte de você, tanto quanto o seu espírito. Né? Ah, mas o corpo quer uma coisa e o espírito outra. Ué, mas essas duas vontades estão dentro de você. Essas duas coisas te constituem. Né? A prova disso é que na eternidade você não se livrará do seu corpo. Cristo já falou que vai glorificar ele. Veja, como Cristo aparece para as pessoas depois que ele é ressurreto. Ele aparece na forma de espírito, né? Disforme ou não, ele aparece na forma humana. Ele aparece completo com o corpo. Por quê? Porque o corpo que sofreu na cruz faz parte de quem Cristo é, meu filho. Não é um pedaço que ele largou na terra. Morreu na cruz e largou o corpo aí na terra. Não, ele levou junto porque faz parte de quem ele é. A obra dele passa por meio do corpo dele, do sofrimento do corpo. Portanto, a sua vida também passa por meio do seu corpo, meu filho. Do seu entendimento, do seu intelecto, do seu espírito, do seu conhecimento. Tudo isso é você. Né? Então as pessoas querem fazer essas separações, né? Porque na verdade elas querem se isolar no mundinho do espírito, né? É confortável se isolar no mundo do espírito, porque no mundo do espírito, por assim dizer, né, como o povo entende hoje, é o mundo das ideias, né? Então você só fica pensando coisas boas ali, né? E no seu espírito tudo é bom, né? Agora o problema é o seguinte: Cristo só pensou coisas boas ou ele fez? Ele só pensou no sacrifício ou ele realmente se sacrificou com seu corpo? Então a pergunta para você é o seguinte: você que fica só no mundo espiritual e acha que o secular, que o corpo é separado do espiritual, né? Você vai cumprir o seu propósito só em pensamento ou vai cumprir na sua vida real? Porque Cristo cumpriu na vida real. Cristo não fez essa separação. Por que você está fazendo? Né? Então, acho que já deu essa aula aqui, já deu mais de 40 minutos. Um abraço aí e até a próxima.